Tá, aqui. Gente, seguinte, ó, teoria das filas. Eu trouxe aqui, botei o Thiaguinho para fazer uma piadinha, tá? De leve. De fazer a piadinha antes de começar a aula. Eu não me aguento com uma boa piadinha. Ah, sempre é essa. Peraí. Não creio. Peraí. Nunca sai o som. Saiu o som agora, gente. Sim. Só uma piadinha, tá? Eu não aguento uma boa piadinha, faz parte. Vou dar aula de teoria das filas, eu não consegui dar aula de teoria das filas sem trazer o Tiaguinho cantando que a fila anda. E você volta, faz parte. Você já me conhece. Então tá aí o homem, gente, Tiaguinho, vamos lá. Peraí. Gente, teoria das filas, tá? Teoria das filas é uma teoria extremamente interessante, assim, do ponto de vista de PO, porque ela vai fazer exatamente o que ela está se propondo, né? Organizar a questão das filas nos espaços, nas aglomerações, tal. Então, acho que vai ser uma aula bem legal, tá? No finalzinho da aula a gente vai trabalhar um cálculo, daí quem puder tá com essa calculadora científica aí na mão para o final vai ser legal. Quem não puder trabalha com o calculador do celular, não sei como é que vai funcionar, mas a gente vê. Então, teoria das filas, tá, gente? O que a gente vai falar na aula hoje? Tá, já fiz a piadinha. O que a gente vai falar na aula hoje? Eu trouxe o Thiaguinho aqui em 2008, tá? Início da aula, eu trouxe o Thiaguinho no início da carreira, sobre o que a gente vai falar. Então, é o seguinte. Primeiro a gente vai trazer o conceito de filas. Vamos falar desse conceito de filas. Depois a gente vai falar sobre a teoria das filas, e aí a gente vai abrir, né, sobre os pressupostos, vai falar dos sistemas de filas, das finitudes de filas, a paciência, o processo de chegada, dos processos e postos de atendimento, da capacidade do sistema, da disciplina de fila, da saída do sistema, tá? E por fim a gente fala da distribuição de Poisson, que é um cálculo da chegada, beleza? Que aí a gente vai trabalhar com esse cálculo para mostrar qual é a probabilidade da chegada aí em filas e tal. Então, sem mais delongas, gente, vamos começar aqui. Aí já tem o Tiaguinho 2012, a gente já atualiza, né, a aula. Então, com o Tiaguinho 2012, vamos conversar sobre o que é filas, tá? Então, primeiro, a fila, ela é extremamente normal, tá? É normal. Chega em espaços, tem fila, né? Dizem que o brasileiro não pode ver uma fila que ele já se joga, né? Tipo, pra que essa fila? Nem sei, mas entrei na fila. O brasileiro gosta mesmo de uma fila. E a gente gosta de estar na fila, não é nem pela satisfação da fila, né? É para reclamar da fila. Coisa boa é estar numa fila, reclamar da fila com o vizinho da frente, com o vizinho de trás, dizer, bah, como tá demorado, né, vizinha? Ah, é verdade, tá demorado demais. Ou então dizer, bah, tá calor, né? O sol batendo na gente, que as pessoas tendendo devagar. É verdade. Daí a gente fica reclamando da fila, e isso aí é o que cria aí os vínculos do brasileiro, né? O brasileiro adora entrar na fila e adora entrar na fila para reclamar da fila. Às vezes nem sabe para que é, mas entra igual. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá fluindo bem o áudio da aula? Tá fluindo, professor. Tá. Não é que deu uma picotada aqui e resolvi perguntar. Beleza. Então, gente, ela é normal, tá? Fila é normal. Vocês já tomaram as doses da vacina de vocês, do Covid? Já tomaram a primeira, a segunda dose? Já deu tempo de tomar? Sim, não? Já? Quanto tempo vocês ficaram na fila para dose para vacina? Para tomar a primeira dose? A primeira foi mais demorada, né? Porque tinha mais gente interessada. Ah, tá, Matheus, que tu demorou 10 minutos na fila. Me fala onde tu tomou. No cassino, 10 minutos. Meu Deus.
Gabriel, eu tomei aqui em Pelotas também, 20 minutos. Ah, não, vocês estão muito rápido nessas vacinas de vocês. Eu tomei aqui em Pelotas as 3 doses, tá? A primeira dose eu tomei ela lá na Fena Doce. Eu fiquei, acho que, olha, umas 3 horas esperando para ser atendido naquela fila. Isso que eu tomei no recorte para professor, né? Que aí só podia ir de carro e só professor podia ir. A segunda dose eu tomei no IF, fiquei acho que 1 hora e meia também, mais ou menos. E a terceira dose eu nem ia tomar agora, entendeu? Nem ia tomar agora porque a gente tava, a minha esposa se hospedando num hotel no final de semana. E aí eu tive que vir em casa buscar umas coisas. E aí eu passei na frente de casa aqui, tava um trailer de vacinação. Aí eu olhei aquele trailer parado e digo, bah, na minha frente aqui, não vou deixar de entrar nessa fila e tomar a terceira dose, né? Já dá pra tomar e tudo mais. Cara, que arrependimento, porque assim, o trailer tava ali, acho que tinha umas 30 pessoas na minha frente, no máximo. Aí eu digo, uma meia hora no máximo eu saio dessa fila. De nada, fiquei 1 hora e meia esperando para tomar a tal da vacina no trailer. E isso de manhã, sábado de manhã, um solaço, assim, de queimar o coco. Acho que foi sábado ou foi sexta, de queimar o coco, de rachar o coco. E aí eu fiquei na fila esperando, né? Deus me livre, guarde. Mas enfim, faz parte, né? Pelo menos está todo mundo vacinado. Mas assim, a fila é normal porque a gente vai falar um pouco de como é que a fila acontece, de como é que a fila se desenvolve. Mas a fila ela gera insatisfação, tá? Então, quando a gente fala de insatisfação, a gente está falando, claro, no setor público ou no setor privado, né? Então, qualquer fila que tu pegue vai te gerar insatisfação. Só que se tu tá num setor aí privado, vamos supor que tu tá aí numa fila para alguma coisa. Um exemplo, tu tá no carnaval do cassino, saudades, inclusive, carnaval do cassino. Vamos agilizar essas vacinas que tá na hora de voltar já. Para ouvir as mesmas músicas, ver as mesmas pessoas, mas pelo menos pular carnaval. Mas tu tá no carnaval do cassino, aí tu quer comprar cerveja, tu quer comprar 3 por 10, né? Sempre será 3 por 10. Aí tu vai comprar uma cerveja num lugar que tá 3 por 10 e tem fila. Primeira coisa que tu vai fazer, pô, eu não fico nessa fila para comprar cerveja 3 por 10, em tudo que é lugar tem cerveja 3 por 10, sai de uma banquinha para comprar cerveja 3 por 10, vira para o outro lado e compra cerveja 3 por 10 em outro lugar que não tenha fila. Claro que tá mais gelada, que tem fila, professor, beleza, aí tem os seus pormenores. Mas assim, quando tu tem muita oferta daquilo ali, tu simplesmente vira as costas daquilo ali, ele perdeu o cliente e foi para outro lugar. Agora, vamos supor que não é um caso em que a pessoa possa perder o cliente, tá? Vamos supor aí que é um caso ou do setor público, tá? Público, ou aí um serviço indispensável, tá? Ah, não vou escrever indispensável. Ou um serviço indispensável, vamos supor que tu tá indo a um médico, que tu precisa daquele médico que te conhece para dar sequência. Aí tu não vai sair dali, entende? Tu vai ficar ali porque tu precisa daquilo, mas tu vai sair fazendo o quê? Fazendo aquilo que todo mundo adora. Zé Felipe está institucionalizando, que é fazer fofoca, né? Então, a gente sai fazendo fofoca, a gente sai falando mal, fazendo publicidade negativa. Bah, fui no médico tal, fulano demorou 2 horas para me atender, não sei o que, a gente reclama. Reclamar faz parte, a gente gosta. Só que se um cliente reclama, 2, 3, 4, 5, 20, aí começa a gerar publicidade negativa para a empresa, tá? Então, tudo isso aqui é o que, gente, para uma empresa de setor de serviço público não muda muito, né? Porque, claro, tem a questão do desempenho e tal, mas isso aqui muda e impacta prioritariamente nas empresas que estão buscando lucro. Por quê? Porque a empresa que busca lucro, se ela perde o cliente, ela não tem o lucro, né? E a empresa que está buscando lucro, se ela tem um cliente falando mal dela para outro cliente, é um possível cliente que já morreu na entrada. Tá bom, gente? Então, a fila é normal, mas ela gera aí impactos no lucro da empresa. Aí vamos avançar. Então, o que se faz, né? O que uma empresa pode fazer para evitar fila? A empresa pode investir em treinamento para os colaboradores. Então, treinar para que o atendimento seja mais rápido, seja mais ágil, né? É uma forma aí de tu diminuir as filas. Que outra coisa vocês acham que poderia acontecer? O que mais a gente pode fazer para não ter tanta fila? Alguém sugere alguma coisa?
Tem uma coisa bem simples, gente, que eu nem trouxe ainda. Chega num lugar e tem muita fila, o que dá para fazer? O que a empresa pode fazer para reduzir o teu tempo de espera na fila? Colocar mais atendente. Perfeito, Cris. Perfeito. Aí é uma questão de multiplicação dos postos de trabalho. Perfeito, bem colocado, Cris. Ó, então seria aqui a nossa terceira questão, tá? O Cris trouxe. Uma outra coisa que a gente pode pensar quando fala de filas é a tecnologia da informação, tá? Quer ver um exemplo do uso da tecnologia da informação para cortar fila? Tu vai, acho que em qualquer lugar, né? Mas aqui no Shopping de Pelotas tem vários lugares aqui que tu vai comer ali na praça de alimentação e tu já não fica na fila, né? Tu faz o pedido num guichê eletrônico, aí tu vai ali, digita o que tu quer, blá, 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 pega uma comandinha e aí é só esperar ficar pronto o teu lanche, teu pedido, vai ali e busca. Tu não teve contato com um atendente especificamente, tivesse contato aí com um guichê de atendimento de tecnologia da informação e vida que segue. Então, investir em tecnologia da informação. Um outro exemplo de tecnologia da informação, não sei se vocês já foram em algum supermercado, isso é até comum em Santa Catarina, tu tá na fila, aí tipo vem uma pessoa do lado, assim, passando todos os teus itens. Ele pega o teu carrinho e ele já vai passando, tipo, tem um bipzinho assim. Ele bipa todas as tuas etiquetas ali, teu código de barras, termina de bipar aquilo ali e tu não fica na fila. Tu fica com o carrinho só para chegar no caixa e pagar. Então, o tempo de espera que um caixa teria que estar ali bipando e tal, ele já não é tão grande, ele é bem menor. Porque toda aquela fila vai sendo mastigada, vamos dizer assim. Quando tu chega ali no caixa, tu entrega uma ficha, o cara digita a tua ficha e tá resolvido. Tu paga e vai embora. Entende? Então, pô, uma coisa simples, né? Mas imagina a tecnologia que envolve isso, né? Tu tem que ter aí o aplicativo, tem que ter aí o artefato, tem que ter também o colaborador sabendo usar esse negócio, bem treinado, né? E também tu vai ter que ter, de alguma forma, mais postos de trabalho, mas aí tu pode colocar uma pessoa que seja mais barata, vamos dizer assim, do ponto de vista de contrato, para fazer isso, que é um serviço mais estranho, mais simples, né? Então, assim, quanta coisa envolve? Só que para fazer tudo isso aqui, gente, ó, e outras coisas também que a gente poderia pensar, se a gente ficar razão, a gente acha outras coisas, tá? Para fazer tudo isso, aqui, ó, compra de equipamentos mais sofisticados, então, comprar coisas mais rápidas, né, ou serviços, outros tipos de equipamentos mesmo, né? Para fazer tudo isso, gente, o que acontece? Isso aqui gera custo para a empresa, tá? Tanto para a empresa quanto para o setor público, né? Gera custo. E aí, se o setor público está sempre aí querendo não gastar com nada, né? E se a empresa de capital privado está sempre buscando ter menos custos para ter mais lucro, se é uma empresa baseada em preço, aí isso é um problema, né? Isso é um problema. E aí a empresa vai ter que tomar uma decisão que a gente chama de troca compensatória, é um conceito super famoso, super conhecido na logística, e se tudo der certo, a gente vai trabalhar. Se tudo der certo, a gente vai trabalhar com esse conceito na disciplina de logística semestre que vem, que é o seguinte: tu vai ter que decidir, tá? Se tu vai ser uma empresa que vai querer oferecer um negócio mais barato, com um custo mais baixo, preço mais baixo. Só que para isso tu vai diminuir o teu custo em tudo que tu puder. Então tu não vai aí melhorar a questão da fila, né? A pessoa vai esperar mais tempo na fila para poder pagar mais barato. Então tu é uma empresa com uma estratégia genérica de custo. Lembra onde teve estratégia genérica em estratégia, administração estratégica? Que foi a Lívia que deu para vocês? Ou então, tu vai olhar para isso por uma perspectiva de diferenciação e vai dizer: não, meu cliente não vai ficar na fila, vou cobrar mais caro por isso, mas o cliente não fica na fila. Então, vou ter mais atendentes, vou ter mais equipamentos, mais tecnologia de informação e o meu cliente não fica na fila. Ele paga mais caro para não ficar na fila, está trabalhando com uma perspectiva de diferenciação, tá? De entrega agregada, assim, com valor agregado. Então, é uma escolha de troca compensatória. O que é essa troca compensatória? É eu trocar uma coisa pela outra porque compensa, tá? Então, eu tenho mais custos
porque para ter aí um atendimento melhor, para que eu tenha mais clientes, clientes mais caros, que gastem mais, então eu gasto mais para ganhar mais, ou outra troca, né? Ah, se eu gastar mais, as pessoas param de usar o meu trabalho, o meu serviço, então eu gasto menos e aí eu vendo mais barato, ganho na quantidade. Então, qual é a troca compensatória? Basicamente, a pergunta aqui é o que compensa, tá? Peraí. O que compensa? Compensa eu investir mais e cobrar mais? Ou compensa eu investir menos, vender mais barato e ganhar na quantidade? Claro, isso voltado a uma perspectiva do setor privado, né, gente? O setor público ele tem toda uma escolha democrática, uma gestão de arrazoar, de pensar, de conversar e tudo mais, para chegar na decisão de implementa ou não implementa tal tecnologia. Até aqui, beleza, gente? Dá um ok no chat para mim, por favor, se está tudo ok. Para eu ver se vocês estão me acompanhando. Sim, gente? Ou alguma dúvida? Beleza, valeu, Cris. Então, parte 2, teoria das filas. Daqui eu já trago um Thiaguinho mais moderno, né? Um Thiaguinho aí da época do... se eu não estou enganado, isso aí é da época do Caraca Moleque, eu acho. Melhor álbum dele. Teoria das filas, gente. Seguinte, primeira questão. A teoria das filas ela é uma ferramenta da pesquisa operacional, tá? Então, ela é uma ferramenta da PO para resolver os problemas de congestionamento dos sistemas, tá? De que forma ela resolve isso? Ela vai fazer uma técnica matemática que vai te dar um suporte para tomada de decisão, beleza? Então, tu precisas aí congestionamento. O que é congestionamento? Ora, congestionamento é quando as pessoas estão aguardando em fila para ser atendida, tá? Em primeiro momento. Então, tu tens aí uma quantidade X de atendentes e tens uma quantidade maior, uma quantidade maior de pessoas que está esperando para ser atendida. Essa quantidade maior de pessoas que está esperando para ser atendida e essa quantidade menor de atendentes, né, ela congestiona. Então, vai gerar pessoas que vão ficar aguardando o atendimento, aguardando em fila para ser atendido. Outra questão é que, além das pessoas que estão aguardando em fila, na teoria das filas, a gente também vai considerar as pessoas que estão recebendo o atendimento, recebendo o serviço, tá? Então, a fila também vai considerar as pessoas que estão recebendo e a gente também faz uma análise considerando as pessoas que estão deixando o estabelecimento. Deixando no sentido de ou desistir, né, de ser atendido, ou o meu atendimento acabou, terminei de ser atendido, estou indo embora. Estou indo embora, mas ela já está lá fora, vou te deixar. Então, quem está aguardando para ser atendido, quem está sendo atendido e também quem está indo embora. Seja porque foi atendido, ou seja porque terminou, porque está atendido ou porque desistiu de ser atendido, beleza? Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Se considera na fila os 3 estágios aí do atendimento. Na teoria das filas, né? O que acontece? Por que acontece essas filas? Porque, como eu estava explicando, falta um nivelamento, né? A demanda de atendimento ela é maior do que a capacidade. Então, falta um nivelamento. Um nivelamento no que, professor? Entre a entrada e o processamento, tá? O que eu quero dizer? Quero dizer que a entrada, a quantidade de pessoas que chega, ela é maior do que a quantidade de pessoas que estão processando as demandas das pessoas, né, dos clientes. E aí o sistema engasga, né? Engasga no coloquial. O sistema, oficialmente, ele congestiona, tá? Então, quando eu tenho uma entrada maior do que o processamento, o sistema congestiona. Tá, professor, beleza, mas e se tu tiver aí, deixa eu apagar aqui. E se tu, por um acaso, tiver uma demanda, uma entrada menor e uma capacidade de processamento maior? Daí a gente está tendo uma chamada capacidade ociosa, tá? Quando eu tenho um processamento maior do que a entrada, eu tenho uma capacidade ociosa, que é tão ruim para a organização quanto muitas pessoas na fila reclamando, né? Então, eu tenho mais caixas do que eu tenho necessidade,
estou com caixas ociosos, estou pagando gente para não trabalhar, né? E quando eu falo aí de uma entrada maior, eu estou falando de congestionamento, estou falando de pessoas insatisfeitas reclamando, blá blá blá. Beleza? Então, a teoria das filas, ela vai basicamente estudar as relações entre as demandas, ó, de um sistema, vai ser fluiu, entre as demandas de um sistema e os atrasos sofridos nesse serviço, nesse sistema, tá? Então, teoria das filas vai olhar o quê, professor? Vai olhar demanda e vai olhar atraso, ou possíveis atrasos, né? Se a gente consegue aí, se a gente consegue de alguma forma antes, né, prever isso aí e já resolver antes para não ter o atraso. Mas vai olhar pela perspectiva do atraso, seja de prevenir o atraso, ou seja de resolver o atraso depois, beleza? Gente, avançando, a gente tem o processo de filas, tá? O processo de filas, ele vai acontecer analisando essas 6 perspectivas, tá? A gente vai analisar o sistema de filas, a gente vai olhar esse sistema, vou pegar aqui uma caneta. A gente vai olhar aqui o sistema de filas, depois a gente vai olhar o processamento da chegada, ver como é que está sendo essa chegada, vai olhar aí os postos de atendimento, como é que é o processo desses postos de atendimento, vai olhar aí a capacidade do sistema, então qual é a capacidade, quanto que ele consegue atender, vai olhar qual é a disciplina da fila, qual é o tipo, né, da disciplina da fila, nós temos quatro disciplinas de fila para olhar, e vai olhar a saída do sistema. Você põe na prova de vocês o seguinte, do que se compõe um processo de filas? Vocês sabem responder? Do que se compõe um processo de filas? Dá para responder com esse slide aqui. Conseguem perceber isso, gente? Sim, não? E aí? Cadê você, gente? Pelo amor de Deus. Sabe por que eu tô fazendo isso? Tô fazendo isso porque nas provas de vocês teve gente assim que pegou umas perguntas tão simples, mas tão simples, mas tão simples, e elaboraram um esquema lá com o Google, ficou um troço enorme, gigantesco, que não fazia o menor sentido, tá? Com o que eu tava perguntando na prova. As minhas provas, elas são isso aqui, gente, ó. Vocês vêm aqui para os slides, vocês vêm aqui para os vídeos da aula, vocês vão conseguir fazer, tá? Então, não precisa fazer grandes movimentos na prova, tá? Ó, do que se compõe o processo de filas, tá aqui a resposta. Avançando. Então, vamos começar a falar, né, do processo. Vamos falar desse processo aí de filas, de como é que acontece, tá? Primeira coisa que a gente vai olhar aí é o processo de sistema de filas, tá? O que é esse processo de sistema de filas? A fila ela vai acontecer, como eu estou explicando, quando as pessoas chegam num posto de serviço e não conseguem ser atendidas prontamente, tá? Então, se elas não conseguem ser atendidas prontamente, elas têm que esperar. E quando elas têm que esperar, isso gera fila, tá? Então, a gente precisa estar olhando, basicamente, para as pessoas que chegam, tá? Para as pessoas que chegam para ser atendidas. Então, como é que é esse processo de chegada? Eu preciso estar olhando também para a fila, né? Como é que a fila está acontecendo? Então, quem são os usuários que estão nessa fila? Como é que os usuários que estão nessa fila estão aguardando por atendimento? Então, como é que eles chegam, né? Basicamente, quando eu falo como eles chegam, é de que porta eles entram, de que lugar eles entram, como é que facilita a chegada deles, como é que a chegada deles facilita a formação na fila. Depois, eu vou olhar a fila, tá? E aí eu vou olhar como que os usuários aguardam para o atendimento e depois eu vou olhar aqui o serviço, né, que os usuários recebem. Deixa eu perguntar para vocês, alguém aí teve em aeroporto agora nos últimos meses, no último ano, com essa função de Covid? Alguém viajou de avião e andou no aeroporto, em algum aeroporto, nos últimos meses? Andou, Angélica?
que chatice tá essa questão do aeroporto agora, né? Quer dizer, eu acho que é extremamente necessário, né? Óbvio, toda a questão de segurança, mas tá mais chato do que já era, né? Porque tu tem toda uma questão de... Chega no aeroporto, vamos dizer assim, estás fazendo estás fazendo um período que tu vai ficar de um aeroporto para outro, né? Para esperar teu voo. Me faltou a palavra agora. Quando tu fica no aeroporto aguardando o voo, o seguinte, tu tá ali aguardando teu voo, né? E aí tu já tem que sair do voo exatamente, te encaminhar para outra fila para poder entrar nesse lugar onde tu vai esperar. Por quê? Porque tu foi testado na primeira fila, né? Então tu chega, tu já é testado do Covid, depois fazem toda a revista se tu tem algum tipo de arma, ou se tu não teve algum tipo de arma envolvido contigo, ou o que tem ali contigo e tal, né? Então tira cinto, tira notebook, blá blá blá, tira celular, aí tu passa. Tu entra no avião, beleza, aí tu vais pro teu avião. Quando o avião aporta em outro aeroporto, tu já não vai passar por esse processo tudo de novo, não faz sentido, né? E não teria nem nariz para ficarem o tempo todo fazendo PCR contigo. Aí tu tem que te caminhar prontamente para outra fila, né? E aí a fila, ela normalmente é uma fila assim, né? Uma fila em S. Por quê? Para as pessoas ficarem na fila, né? Para as pessoas não terem como fugir. Então não tem como tu chegar num aeroporto de surpresa, assim, sem ter feito nenhum tipo de procedimento, e tu não entra. Tá aqui todo o processo descrito, ó. A pessoa chega, na hora que ela chega, ela vai bipar o ticket dela do aeroporto para passar pela catraca. Passou pela catraca, ela já vai entrar numa fila em formato de S, onde ela vai fazer o PCR, onde ela vai fazer a análise ali se tem algum objeto ou não que possa ser cortante ou alguma coisa do gênero, e depois vai passar pelo serviço, né? E aí sim ela vai entrar no avião. Então tá aqui os elementos do sistema de filas na perspectiva de um aeroporto, por exemplo, tá? Depois a gente fala, gente, dos tipos de filas, tá? E a gente tem 4 tipos de filas envolvidos. Isso é muito importante da gente ficar... São bem simples, tá? Mas é muito importante ficar bem claro. Então, o primeiro é a fila única com apenas um servidor, tá? Isso aqui é a morte lenta, igual a morte lenta. Mas escrevendo com o mouse é horrível, né? Mas piadinhas à parte. Morte lenta por quê? Porque tu fica ali, né? Tem um cara te atendendo, tem um cara atendendo todo mundo, tem uma única fila, porque só tem uma pessoa atendendo, tu fica na fila, né? Tu espera a tua vez. A fila anda e você volta. E aí tu fica esperando a tua vez. Então, o servidor vai atender um fulano, aí depois ele vai sair, depois ele vai atender o outro fulano, aí ele vai sair de novo. Aí ele vai atender a mãe aqui, né? E ele vai sair. Então, basicamente, é uma fila única para apenas uma pessoa atendendo. É a fila lenta, né? Uma fila que não parece que não anda, né? Quando eu falo um servidor também, eu estou falando apenas um atendimento, tá? Porque não é apenas um servidor, né? Por exemplo, eu estava comentando que eu tomei a vacina na sexta, tinha ali no carrinho da vacina 3 pessoas, 3 servidores, né? Tinha ali um enfermeiro anotando o procedimento da vacina, tinha outro servidor ali dando informações. Eu vou falar um pouco desse procedimento com servidores mútuos, mas assim, pode ter 2 pessoas aqui, ó, atendendo, pode ter 2 servidores aqui atendendo a mesma pessoa. Um exemplo, quando tu está no banco e tem uma pessoa te atendendo e um estagiário aprendendo, por exemplo. Tem 2 pessoas ali, mas só tem efetivamente um servidor para apenas uma fila sendo atendida. Tá, gente? Então, fila única com apenas um servidor. Depois a gente tem aí a fila única com múltiplos servidores em série. Essa fila faz muito sentido aí na vacinação, tá? Na vacinação do Covid ou qualquer outro, né? Por quê? Porque, olha só, há uma fila única, então aquela fila vai se formando. Para quê? Para chegar para o primeiro procedimento. O que seria o primeiro procedimento? Tu entregar tua carteirinha, né, de vacinação. Ah, tá aqui minha carteirinha, tá aqui meu RG. Aí aquele servidor, aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem, enfim, ele vai anotar teu nome na lista, vai anotar o número da vacina, o lote da vacina, vai pegar teu telefone, teu endereço, vai fazer o teu cadastro para tu efetivamente receber a vacina. Então, tu fica na fila esperando preencher o cadastro, né? E aí, assim que tu preenche o cadastro,
Aí tu tens uma segunda parte do procedimento do atendimento, tá? Que é o servidor que vai te aplicar a vacina. Nesse caso que eu estou usando aqui do exemplo, né? Então, uma fila única para receber uma primeira parte de um atendimento, e aí depois que tu recebe essa primeira parte do atendimento, tu podes esperar uma nova fila para ser atendido por um outro servidor que vai te aplicar a vacina, que vai fazer o segundo procedimento. Isso pode ser o terceiro procedimento, quarto, pode ser vários procedimentos, e aí, por fim, tu está aqui frozen, né? Livre estou, e pode ir embora vacinado para casa ou passado pelo teu serviço, seja qual for. Então, fila única para servidores em série. 2 procedimentos pelo menos, tá? Gente, avançando aqui, a gente vai ter uma fila única com múltiplos servidores atendendo em paralelo, tá? A fila múltipla com múltiplos servidores atendendo em paralelo, a coisa já melhora, né? Tem só uma fila aqui por ordem de prioridade. O primeiro que chega vai passar no primeiro servidor liberado, aí ele vai ser liberado, e aí assim que esse aqui se liberar, já vai chamar o outro. E aí, enquanto esse aqui está atendendo esse aqui ele já liberou, né? E aí ele pode chamar o quê? A terceira pessoa da fila. Basicamente é uma fila mais comum, né? É quando tem várias pessoas atendendo, mas apenas uma fila acontecendo. E aí essa fila ela vai sendo chamada por esses múltiplos, né? Por ordem de chegada. Só que faz muito sentido aonde, gente? No super, né? No super, no caixa rápido, aquele caixa de 15 unidades. Depende, claro, não no super grande, no super menor, de repente, quando tem apenas um caixa, né? Ou quando tem ali, desculpa, ali naquela parte no Guanabara mesmo, é um exemplo clássico, né? Tu vai ali para aquela parte da esquerda do Guanabara do Cassino, e aí tem um monte de gente atendendo, aquela fila vai andando, e aí tem vários servidores te atendendo. Porque são menos itens, né? E aquilo passa mais rápido. Então, olha já como fica complexo quando a gente pensa no Guanabara, porque o que o Guanabara já vai ter? O Guanabara vai ter filas únicas com únicos servidores, né? Então, tipo, tu pode escolher do caixa 1 a 10, se tu tem um anjo para fazer, ou tu pode ter aí uma fila já de itens mais rápidos, vários atendentes atendendo isso numa fila única. O primeiro que se libera, a gente chama o próximo. Depois a gente tem filas múltiplas com múltiplos servidores em paralelo, que aí sim acho que faz mais sentido, né? No super, né? De repente. O super, no caso, um super com vários caixas atendendo. Então tu pode basicamente escolher a tua fila, tá? Tu escolhe a fila que tu, tá mais vazia essa ou aquela ali, e aí tu vai para a fila, e aí ele vai atender e vai te liberar, e assim que ele atender tu, ele vai chamar o próximo da fila, ele vai te liberar, e assim vai. Então, múltiplos servidores, tu escolhe a fila e aí tu vai sendo atendido em paralelo, né? Então, esses são os 4 tipos de fila, tá, gente? Até aqui, beleza, gente? Entenderam os 4 tipos? Não é difícil, né? Essa parte dos 4 tipos. Se pronunciem aí, gente. Se vocês não entenderam isso aí, eu posso tentar explicar de uma outra forma. Vocês estão aí, gente? Entendeu? Obrigado, Angélica. Pedindo uma aguinha aqui para minha esposa. Beleza, Gabriel. Obrigado. Obrigado por quem deu feedback. Depois, então, do tipo de filas, a gente tem que analisar uma outra questão nas filas, que é a questão da finitude, tá? O que é a finitude? A finitude é se aquela fila ela tem uma tendência a ter um fim ou não, tá? Então, uma fila ela pode ser a finitude, ela pode ser infinita ou ela pode ser finita. O que seria uma fila infinita, tá? É uma fila que não tem restrição para a fila continuar andando. Então vamos supor aí que tu tá numa fila, sei lá, de um negócio que fica atendendo 24 horas, por exemplo, né? Um posto de gasolina, por exemplo. E aí tu vai entrar na fila, tu vai ser atendido, né? Só que depois de ti pode chegar mais 1, 2, 3, 4, 20 carros e eles vão ficar na fila esperando ser atendidos. Aquela fila nunca vai acabar, sempre vai ter alguém atendendo. Claro que em algum momento essa fila pode ficar vazia, pode não ter ninguém ali, claro que sim, né?
mas a ideia é que a fila infinita não existe nada que barre ela de continuar eternamente sendo preenchida. Então, um posto de gasolina, uma outra questão de fila infinita, o pedágio. O pedágio sempre que chegar ali, pode ser que tu já passe direto, né? Mas sempre tem a possibilidade de tu formar fila, né? Nunca vai ter aí um corte na fila, porque vai estar sempre aberto, tu vai entrar na fila para pagar o pedágio, tá? Então a fila infinita é essa fila. O fato de ter gente na fila não interfere em nada, tá? Sempre vai poder chegar um cliente atrás e formar mais fila. Depois a gente tem. Obrigado, meu amor. Depois a gente vai ter a fila finita, tá? O que é a fila finita? A fila finita é quando tem um limite de clientes para ser atendido. Ou seja, a população é limitada, tá? Um exemplo de fila finita é quando tu quer tirar um RG, por exemplo. Tens ali 30 fichas para tirar o RG. Então, vai chegar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o 30ª pessoa da fila. Quando chega o 30º, ele recebe a ficha, ele vai ficar na fila, mas a pessoa que está na fila número 31 já sabe que não vai ser atendida. Então, ali limitou a fila, aí as pessoas não vão seguir usando aquela fila, né? As pessoas não vão seguir avançando na fila, porque só tem 30 fichas, não tem por que ficar ali, né? A menos que alguém desista, né? Mas, enfim, tem uma barreira que limita a questão da fila. A fila ela é finita. Então, ou a fila ela é finita, ou a fila ela é infinita. Ela não tem a possibilidade de acabar. Tá, gente? Avançando, a gente também lida com a questão da paciência do cliente, tá? E a gente tem dois tipos de cliente, não é piada, tá? Isso aí é realmente literatura. Que ela vai chamar de cliente paciente ou de cliente impaciente, tá? O que é o cliente paciente? O cliente paciente é o cliente que entra para ser atendido e aguarda o atendimento acabar. Ele vai entrar e ele vai terminar de ser atendido. Então, eu só saio daqui depois que terminar de ser atendido, né? Então, por exemplo, vai chegar lá no supermercado, tu tem que comprar aquilo, faz parte, fica na fila, espera ser atendido. Ou então no médico, né? Eu preciso ser atendido, tu aguarda a fila no médico até ser chamado, ser atendido, e aquela coisa toda. Tu precisa daquele serviço, tu não vai embora. É um cliente paciente. Ele vai entrar na fila e ele vai aguardar todo o atendimento concluir. Mas a gente também tem aí o cliente impaciente, tá? O cliente impaciente é o cliente que até ele pode entrar na fila e aí ele, tá demorando demais isso aqui, eu tenho que buscar minha filha na escola, ou tá demorando isso aqui, eu tenho que ir para casa porque eu tenho aula. E aí o que tu faz? Ele é impaciente, ele desiste da fila e ele vai embora, tá? Então o cliente impaciente, ele pode chegar a entrar na fila, tá? Então ele entra na fila e desiste por alguma razão, ou o cliente impaciente, ele chega ali, ele vê aquela fila enorme e ele já nem entra, tá? Na fila. O cliente paciente, ele já nem entra na fila. Então, ou ele entra e desiste, ou ele não entra. Em qualquer uma dessas duas questões, deixa eu trocar de cor aqui. Em qualquer uma, seja entrando ou não entrando na fila, seja entrando e desistindo, ou seja não entrando, ele não conclui o atendimento, tá? Então, o cliente impaciente é esse cliente que chega para ser atendido, mas por alguma razão ele não vai ser. Ou porque ele entrou e desistiu, ou porque ele nem entrou. Tá bom, bonitos? E aí a gente fecha a questão do sistema de filas, tá? E aí a gente pode começar a falar de um outro fator, que é o fator de processo de chegada, tá? Analisar o fator do processo de chegada é extremamente importante, porque o processo de chegada, ele vai ser esse intervalo de tempo entre as chegadas sucessivas. Então, o intervalo de tempo entre chegar um cliente e chegar outro cliente, né? Então, tu vai analisar esse processo de chegada. Tem duas formas, tá? Para medir essa unidade de tempo, esse modo que os clientes chegam,
que é um sistema aleatório e, aliás, um processo de chegada aleatório e um processo de chegada determinístico. O que é um processo de chegada aleatório, tá? É um processo de chegada que, basicamente, ele muda conforme o tempo passa, né? Então, ele é aleatório, tu consegue fazer uma probabilidade desse sistema, tá? Tu consegue chegar para esse sistema e ver e fazer aí um cálculo de ver qual é a possibilidade de chegar a tantas pessoas no próximo minuto ou na próxima hora, enfim. Então, ele muda de acordo com o tempo, né? Tem essa possibilidade de mudança, mas tem esse processo mais estocástico, né? Tu consegue fazer essa questão da probabilidade. Já o sistema, tá? Então, o sistema aleatório é esse sistema, tá? Que ele muda com o tempo e tu consegue calcular ele baseado em probabilidade. Já o determinístico é quando o número de chegada por instantes ele é definido, né? Então, como é assim determinístico, né? O que é um sistema determinístico? Vamos pensar aí que tu tenha não sei, vamos pensar que tu tenhas uma dinâmica de trabalho, por exemplo, tá? Fazendo entrevista de trabalho, e aí tu chega naquela fila lá de pessoas que vão fazer as dinâmicas em grupo, e aí tem 15 pessoas, por exemplo. Tem 15 pessoas e vão fazer a dinâmica de grupo de 5 em 5. Então, tem uma fila aí de 5 pessoas, ele é determinístico. A pessoa que está atendendo, o psicólogo que está atendendo, ele sabe que ele vai conversar com 5 pessoas. Ou um atendimento individual, né? Ele vai passar para essa sala para fazer dinâmica em grupo, e aí o psicólogo sabe que vão chegar a 5. Por quê? Porque ele é determinístico, está determinado, já se definiu como é que tu vai fazer essa fila. Vai cortar ela em quantos pedaços, né, iguais, tá? Então, o determinístico, ele é assim, ele libera as pessoas em grupos, e o aleatório as pessoas simplesmente chegam, tá? O aleatório, gente, é o mais comum, tá? O aleatório é o mais normal de ser estudado também em teoria de filas. Tá bom? Depois, gente, a gente tem aí a análise de processo de pontos de atendimento. O processo de atendimento vai ser, então, analisar o número de usuários que são atendidos nesse sistema. Vai ver quantos usuários, né? O número, então, quantos usuários estão sendo atendidos. E, além disso, vai analisar também o tempo que tu gasta com cada atendimento, tá? Claro que cada atendimento, ele pode, eu vou falar um pouco disso agora na sequência, mas cada atendimento, ele pode ter o seu tempo único, né? Pode ser que tu chegue ali e seja só para estar na fila para receber uma assinatura. Beleza. Só que pode ser que a pessoa assine e te libere, ou pode ser que tenha algum imprevisto, alguma coisa, né? Então, assim, vai analisar quantas pessoas estão sendo atendidas, né? E vai analisar a quarta questão. Desculpa. Vai analisar quantas pessoas estão sendo atendidas e vai analisar a questão do tempo. Então, o tempo, ele pode ser um tempo aleatório ou ele pode ser um tempo próprio. Quando a gente fala de tempo de atendimento, ele pode ser assim, exatamente, aquele tempo ele é próprio, ele é um tempo que tu vai ficar aquele período no atendimento e vai embora, tá? Então, vamos supor aí um exemplo, tá? Tu estás aí num parque de diversões e aí tu vai entrar ali naquela fila para usar algum brinquedo, sei lá que brinquedo tu vai usar. E o tempo de uso do brinquedo, ele é 30 minutos, tá? 30 minutos, vamos supor. Então, tu sabe que o tempo aí de atendimento ele é 30 minutos, então a cada 30 minutos libera aí um lote de pessoas nessa fila, né? Olha aí o atendimento, como eu estava explicando para a gente agora, é determinístico, né? Então, eu libero, sei lá, o brinquedo pode ser usado de 10 em 10. Então, a cada 30 minutos libera 10 pessoas, então 10 pessoas brincam e saem da fila, e chamam mais 10 e brincam e saem da fila. Então, o tempo ele é próprio, tá? Ou o tempo ele pode ser aleatório, tá? O que é um tempo aleatório? É um tempo onde não há aí uma questão específica, né, de quanto tempo a pessoa vai ser atendida. Por exemplo, tu vai no médico, o médico pode ficar contigo ali 5 minutos e dizer é virose, toma o remédio e vai embora,
Ou o médico pode se interessar em saber um pouco mais de ti, fazer outros exames e perguntar um pouco mais do que está acontecendo, perguntar se tem algum histórico de ter aquilo na família, blá, blá, blá. E aí, então, o tempo de atendimento da consulta médica ele vai ser muito maior. Vai ser pequenininho para alguns, vai ser maior para outros, né? Um tempo aleatório de atendimento. E aí a fila que aguarde, né? Ou no exemplo ali da assinatura, né? Vai lá levar um documento para ser assinado, pá. Aí chega lá, tem alguém que fica batendo um papo, né? Chega lá, assina aqui para mim, Antônio. Bah, como é que tu tá? Como é que tá as crianças? Blá, blá, blá. Aí um tempo que poderia ser mais rápido, ele acaba sendo um pouco maior, porque a pessoa tá batendo um papo ali, entendeu? Então, o tempo, ele pode ser aleatório. Ou pela dinâmica do serviço, ou porque a pessoa tem algum tipo de relação ali com quem está atendendo e tal, e bate um pouquinho mais de papo, tá bom? Então, essa é a questão do tempo, tá, gente? Parece que foi horrível, mas enfim. E uma outra questão é analisar os postos de trabalho, tá? Os postos de atendimento. Os postos, eles podem ser finitos. O que é isso? É quando tem ali guichês finitos, né? Por exemplo, vai para o pedágio, tem guichês específicos do pedágio. Tem 8 guichês para te atender, tem que usar aqueles guichês. Postos de trabalhos finitos. Sabe que vai ter que escolher um daqueles 8 não tem que fazer, né? Ou então tu pode ter postos infinitos. Qual é a lógica dos postos de atendimento infinitos, tá? É uma lógica de ser atendido aí de forma eletrônica, tá? Ou de ser atendido de forma eletrônica, por exemplo, tá lá, lá buscar teu lanche e faz no teu próprio celular, beleza? E aí, postos infinitos, né? Cada um vai trazer o seu celular e vai ser atendido ali. Então, não existe ali 10 pessoas, né? Existem quantas pessoas chegarem com o seu celular e tal, e vão ser atendidas. Ou postos infinitos no sentido de um self-service, sabe? A pessoa vai lá comer e aí não tem ali um posto de atendimento, né? Vai fazer uma fila, a pessoa vai servir o seu prato e vai lá para a mesa comer, e aí vai aquela dinamicidade de fila de uma forma assim, infinita, né? Quantas pessoas chegarem são os seus próprios atendentes, e aí eles vão liberando fila. Então, postos finitos, postos infinitos. Essa aí é a ideia de tempo e postos, que está conectada com o processo de atendimento, tá? O processo postos de atendimento. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Depois a gente avança para a questão de capacidade do sistema, tá? A capacidade do sistema vai ser, então, esse número máximo de usuários que um sistema pode ter, tá? Então, por exemplo, aí tu vai dividir isso de novo entre tempo máximo finito, né, tempo finito, ou tempo infinito. Então, desculpa, tempo não, né, capacidade finita ou capacidade infinita. Na capacidade finita, existe um número máximo para fila, tá? Existe um número máximo que tem um limite conhecido e não tem o que fazer. Por exemplo, o que é uma capacidade finita? Vamos pensar que tu vai trabalhar numa empresa que faça manutenção de carros, tá? Em um dia, eles não têm capacidade de fazer manutenção em todos os carros do mundo. Por quê? Porque vai chegar uma hora ali que aquela empresa vai fechar, né? Tipo, vamos dizer que às 18 horas, 19 horas fecha o horário comercial e vai fazer manutenção no teu carro só amanhã. Então, ele tem aí um número máximo de usuários. Por quê? Porque o sistema tem uma capacidade finita. Chega um horário, o sistema fecha, as pessoas vão para casa para descansar, né? Ou existe aí a possibilidade de tu ter um número infinito, né? Uma capacidade infinita. Quando isso acontece? Quando tu nem consegue contabilizar a quantidade de usuários que passa por aquela fila. Por exemplo, tu trabalha no porto e aí chega um navio, despacha, faz blá blá blá, e aí chega outro. Conforme os navios vão chegando, vão saindo também, né? Vão chegando e vão saindo. Só que nunca para de chegar navio e nunca para de ir embora navio. Sempre vai ter aí capacidade para ser atendido. Claro que ele, de repente, tu vai ter que esperar, né? A fila vai ficar parada, porque vai ter que esperar, o navio vai ter que ficar numa distância maior e esperar para chegar no porto, mas a fila é infinita, tá? Se todos os navios do mundo resolverem ir para Rio Grande,
vamos ter que esperar nessa fila e aí vai ter que ser atendido conforme for chegando, tá? Porque o porto não vai fechar, vamos dizer assim, tá? Então, aqui a gente fala da capacidade do sistema. Avançando, a gente tem a questão da disciplina da fila. E aí a gente tem 4 tipos de disciplina da fila para conversar. Essa disciplina da fila é esse conjunto de regras, tá? Que um gestor ele vai definir para aquele sistema. Então ele vai dizer, a fila vai acontecer assim, tá? Então vamos conversar um pouco. A gente tem aí a fila mais comum, que é o first in, first out. Basicamente, o primeiro a chegar é o primeiro a sair. É a fila mais comum, é a fila mais normal, tá? Então, a pessoa chega e aí espera na fila. E aí vai chamando, né? Vai chamando. Então, o primeiro que chegou vai ser o primeiro que vai ser atendido. E vai ser o primeiro que vai sair da fila. O segundo que chegou vai ser o segundo que vai ser atendido e vai ser o segundo que vai sair da fila. Então tem essa coisa, né? Quanto mais tarde tu chega, mais tarde tu vai ser atendido, mais tarde tu vai sair do sistema, tá? Então, first in, first out. Depois a gente tem um segundo tipo, que é o seguinte, que é o último a chegar é o último a sair, tá? O último a chegar... Não, isso aqui tá errado, gente. Não é o último last in, last out. É last in, first out. Tá? Isso aqui tá errado. Tem que arrumar depois no slide. Depois, na hora de postar, eu já posto certo, tá, gente? Mas assim, ó, o last in, first out é o último a chegar, é o primeiro a sair do sistema, tá? Então, o que acontece com o last in, first out? O último a chegar é o primeiro a sair. Deixa eu dar um exemplo para vocês da teoria de filas aplicada à logística, tá? Quando a gente tem first in, first out, imagina que tu tens aí, o primeiro que chegou vai ser o primeiro que tem que sair, tá? Vamos dizer que tu tem aí um consumo de iogurte, tá? Um exemplo. Tu é uma empresa de iogurtes. Então, o primeiro que tu produziu tem que ser o primeiro que tem que ir para o mercado. Tem que ser o primeiro que vai ter que ser consumido. Tem que ser o primeiro que vai ter que ser vendido. Por quê? Porque, olha, tu deixa os mais novos para depois, porque aquilo ali estraga, aquilo ali envelhece, aquilo ali estraga, e aí tu não pode vender quando passa da data de validade. Então, o first in é o first out. O primeiro que chegou ali vai ser o primeiro que tu vai tentar vender para tu conseguir avançar aquilo ali, né? Vais avançando isso aí por ordem de chegada, porque aquilo ali inspira. Quando a gente fala do last in, first out, o último a chegar é o primeiro a sair do sistema. Imagina que tu tem aí um grande estoque, tá? De, sei lá, uma coisa que não pereça, por exemplo, caderno. Então, tu vai fazendo caderno e vai empilhando, tá? Vai colocar os cadernos lá atrás, aí tu vai ter aquele estoque de segurança e vai ter novos cadernos que tu vai produzindo ao longo do dia. E aí, não importa se tu pega o caderno mais de trás ou se tu pega o caderno mais da frente, porque o caderno não estraga. Então, tu vai pegando os cadernos mais da frente, porque tu tem menos custo aí de armazenagem, né? De ir lá atrás, buscar aquele caderno. Tu pega o caderno da frente e vende. Pega o lote da frente e libera, e fica aquele lote lá atrás, aquele last in, né? Lá atrás, esperando para a hora que tiver que sair, ele sai, né? Então, aquele primeiro que chegou, ele fica lá atrás, não importa vender antes, não vai estragar. Então, tu não fica ali fazendo esse retorno, né? De primeiro que chegou tem que ser o primeiro a sair, porque não estraga. Então, faz um estoque de segurança, deixa eles lá atrás e vai vendendo os mais recentes, já vai liberando, tá? Então, last in, first out. Depois a gente tem outros tipos, gente, que é o seguinte, a gente tem o pre. O pre é de priority, tá? Então, priority service. Basicamente, o priority service é o quê? É a prioridade de atendimento, né? Então, se estabelece uma prioridade para a fila não vai atender pelo primeiro que chega, o primeiro que sai. Não. Vai ter essa fila de primeiro que chega, primeiro que sai. Porém, se por alguma razão, vamos supor, na fila da vacina,
Se por alguma razão tá ali a fila, né, de primeiro que chega, primeiro que sai, chega uma pessoa que tem alguma doença, ou chega algum idoso, essa pessoa ela vai ser atendida prioritariamente, ela tem prioridade para ser atendida, ou uma gestante, enfim. Alguma prioridade vai ser estabelecida pela gerência e ele vai ser atendido antes, tá? Então, priority service. É muito comum no priority service em bancos, tá? Muito comum. Por exemplo, tu chega lá para ser atendido, tu tem um gerente que vai te atender, normal. Vai ficar na fila, normal. Na fila normal, first in, first out. O primeiro que chega, em teoria, seria o primeiro que sairia. Porém, daqui a pouco chega um cara lá que tem mais dinheiro, tem uma carta diferente de investimentos. Aí ele vai receber a prioridade de atendimento, né? Um banco privado, obviamente. Vai ter a prioridade de atendimento. Então, fulano, vem cá, passa na frente. Aí ele vai ser atendido antes de ti. Priority Service. Foi definido qual é a prioridade de atendimento. Tá, gente? E depois a gente tem a prioridade SIRO, que é o Service in Random Order. Né? Service in Random Order. Basicamente aqui é uma ordem aleatória, tá? É uma ordem aleatória. É uma fila que vai estar em fila aquilo ali, tá? Aquela fila ela vai estar em fila, vai existir uma fila, mas tu vai fazer um sorteio, tá? Para atender primeiro. Então, vamos supor aí que tu tá num evento qualquer e as pessoas fazem fila para ganhar algum tipo de brinde, tá? Só que tu tens aí 10 brindes e 30 pessoas na fila. Não vai adiantar, né? Tu não tem brinde para todas as pessoas. Então, tu faz um service em random order. Vai distribuir senha para as pessoas, vai sortear. Número 7. Aí o número 7 ganhou o brinde e vai ser o primeiro que vai sair. E vai atender os 10 primeiros, depois não vai atender mais. Ou vai atender até o fim, né? Ou, sei lá, né? Prioridade de atendimento só vai ficar em ordem randomizada porque, por alguma razão, mas vai ter capacidade de atender todo mundo. Enfim. Mas é quando tu atende em ordem randômica. Gente, vocês entenderam essa questão da disciplina da fila? Sim, não? Porque isso aqui é muito importante, tá? Essa questão da prioridade da fila é muito importante para entender isso, PO, em teoria das filas, e também para entender depois logística, quando a gente chegar em logística. E aí, gente? Entenderam isso aqui? Entendeu, Cris? Beleza. Valeu, gente, tá? Valeu. Qual, Gabriel? O last in, first out, o LIFO aqui? Tá. O last in, first out é o seguinte, o último que chega é o primeiro que sai. Então, se eu não tenho uma necessidade de que o primeiro que chega é o primeiro que sai, então eu posso aí me dar o luxo de ter um estoque de segurança ou uma questão parada ali que não importa quando é que eu vou consumir aquilo ou quando é que eu vou vender aquilo, não importa. Eu deixo eu vou fazendo e vou jogando numa prateleira, vamos supor. Na hora de vender, eu não vou ir lá embaixo da prateleira pegar o mais antigo que eu produzi, porque daria um trabalho, sabe? Daria um trabalho, eu teria que levantar toda a pilha de livros, vamos supor, e pegar o livro mais antigo. Vou ter peso, vou ter movimentação, vou ter pessoas que têm que trabalhar com isso. Então, o que eu faço? Eu vou colocando, né? Vamos supor que eu estou vendendo alguma coisa, agora me deu a ideia de livros, estou vendendo livros, então eu vou colocar primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro, claro, todos iguais, né? E aí, quando alguém vem comprar o livro, eu não vou pegar o primeiro que chegou. Por quê? Porque não vai dar trabalho, vou ter que ir lá embaixo puxar isso. Eu vou pegar o de cima. Então, o último que chegou vai ser o primeiro que vai sair. Entendeu? O último que chegou vai ser esse primeiro que vai embora. Beleza? Beleza, então. Entendeu mesmo, né? Se não entendeu, avisa que eu tenho que explicar do outro jeito, tá? Isso aqui é muito importante para logística, gente, que a gente vai ver na sequência, tá? Gente, oi, pode falar. Alguém ia falar? Tá, então, gente, o sexto passo é a saída do sistema. Na saída do sistema, a gente tem uma perspectiva
Ou de duas coisas o cliente vai fazer, né? Terminou aquilo ali, ele vai ter duas coisas para fazer. Ou ele vai simplesmente, terminou de ser atendido e vai deixar e sair. Então, ele foi atendido, concluiu o atendimento, ele vai sair e vai embora. Ou ele vai, por alguma razão, retornar para frente da fila, tá? Ah, foi atendido e aí conseguiu, sei lá, alguma coisa, mas tem que voltar para receber todo o atendimento de novo por alguma razão. Vamos supor que tu tá distribuindo alguma coisa, tá? E a pessoa só pode pegar uma por vez. Então, tu recebe aquilo ali que te deram e aí tu volta para o final da fila, passa por todo o processo da fila de novo para receber de novo, seja o que for, tá? Tu vai retornar para um novo atendimento. Então, a saída do sistema é ou a pessoa deixa e sai, ou a pessoa retorna para ser atendida novamente. Gente, seguinte, agora a gente vai entrar na questão do cálculo da equação de Poisson, tá? Mas antes de fazer isso, vamos fazer um intervalinho aí de uns 5 minutos, rapidinho, tá? Para quem quiser ir no banheiro, tomar uma água e também para eu configurar aqui que a gente vai usar o quadro para poder falar desse cálculo, tá? Então, são 8h20, 8h25 a gente volta para falar da distribuição de Poisson, beleza? Então a gente volta aí 8h25, tá? E aí, quem puder, já traga sua calculadora para poder calcular isso comigo, tá?
Bom, gente, vamos voltar para cá então. Vamos voltar já. Só me deem um ok aí no chat se vocês já estão por aqui, para a gente poder fazer esse pedacinho final da aula. Se já estiver por aí, vamos dando um ok. Ok, obrigado, Pedro. Beleza, então tá. Então já tá todo mundo aí. Gente, seguinte, terceira parte da nossa aula, a gente vai falar da equação de Poisson, tá? A equação de Poisson, ela serve para fazer o cálculo da chegada das pessoas na fila. A gente poderia fazer cálculo para todas as partes do sistema da teoria de filas, mas eu entendo que assim, a teoria de filas é uma teoria bem consolidada, né, no meio de PO, e quem quiser avançar, aprofundar, pode me procurar que a gente trabalha com os outros cálculos, tá? Por hora eu quero só dar uma ideia introdutória do assunto, como a gente fez com teoria dos jogos, e trabalhar um cálculo também, como a gente fez com teoria dos jogos. Então, a distribuição de Poisson é o seguinte, ó. Aqui é a probabilidade de chegada pela ideia de Poisson. Então, a gente vai ter uma probabilidade de alguma coisa ainda acontecer, tá? Dado aí as variações desse valor de n que o problema ou que a situação real vai me permitir, tá? Então, seguinte, aqui na probabilidade, na equação de Poisson, vai ficar muito estranho ficar explicando isso tudo, tá? Porque nem faz tanto sentido, mas é a probabilidade de n, aí a gente vai trabalhar com lambda elevado ao valor de n, então lambda elevado a... Deixa eu só tirar esse slide aqui, para ficar bem pequeno. Tá, agora sim, acho que agora deve estar a tela inteira, né, da minha explicação. Tá, é todo explico. Tá, então olha só, a probabilidade de chegada pela ideia do Poisson vai ser a probabilidade de n, tá? Então, igual a lambda elevado a n, vezes o valor de exponencial elevado ao valor de lambda, dividido pelo valor de n, pela quantidade, tá? Então, essa aqui é a equação de Poisson para a probabilidade de chegada em teoria das filas. Probabilidade de n igual a lambda elevado a n, vezes, né? Vezes o exponencial menos lambda dividido por n fatorial. Para não ficar uma coisa tão doida assim, eu trouxe aqui um exemplinho para a gente poder discutir, tá? Então vamos supor que chegam, ó, a gente tem uma informação aqui que nos foi dada, tá? Chegam 20 clientes por minuto. É uma informação que a gente tem, tá? Alguém me deu essa informação e disse, olha, normalmente chegam 20 clientes por minuto, tá? Só que assim, eu quero saber qual é a probabilidade de no próximo minuto. Estou pensando em fazer um estudo aí para diminuir a quantidade de atendentes. E eu quero saber qual a probabilidade. Então, qual a probabilidade de chegarem 17 clientes no minuto? Qual é a probabilidade de chegarem 17 clientes no próximo minuto? Percebe que assim, ó, essa parte em vermelho aqui, chegam 20 clientes por minuto, é um dado da organização, ela está me dizendo isso. Chegam 20 por minuto, estou acostumado a chegar 20 por minuto. Isso aqui seria uma pergunta, né? Um gestor perguntando. Vocês estão ouvindo bem, gente? Seria um gestor te perguntando para ti, enquanto gestor, enquanto administrador, qual é a probabilidade de chegar em 17 clientes no próximo minuto. Para fazer isso aqui, a gente vai aplicar a equação, tá? Então, é o seguinte. Então, a probabilidade
de N, cadê o N? Aqui, ó. A probabilidade de chegar em 17 clientes vai ser igual o valor de lambda, tá? O que é o valor de lambda nesse caso? É o valor que me foi dado, tá? No exercício. Então, é 20 nesse caso. Então, o valor de lambda elevado a quem? A n. Cadê o valor de n? Está aqui, ó. Elevado a n. Vezes o valor de exponencial. Esse valor ele não é dado, né? A calculadora faz para a gente. Então, o valor de exponencial elevado. Elevado aonde? Na potência negativa, percebe? Potência negativa de quem? De lambda. Está aqui o valor de lambda, ó. Só um pouquinho, gente. O valor é na potência negativa. Isso aqui tem só um pouquinho. É elevado a 17 isso aqui. Não, tá certo. Então, o valor de exponencial elevado a menos o valor de lambda, 20. Estava achando estranho isso aqui. Então, aplicamos dividido por n fatorial. Qual é o valor de n? Está aqui, ó, 17 fatorial. Esse é o cálculo que a gente vai fazer. Então, probabilidade de n, probabilidade de 17, igual ao valor de lambda, 20, elevado ao valor de n, 17, vezes o exponencial elevado a menos lambda, menos 20, dividido por 17 exponencial. Entenderam aqui, gente, esse preenchimento aqui da equação? Da onde eu tirei os resultados, os valores? Conseguiram compreender isso aqui? Entendido, professor. Entendeu, Cris? Beleza. Se alguém ficou com alguma dúvida, fale, tá? E aí a gente pode fazer de outro jeito. Entenderam? Tá. Gente, quando a gente chega aqui, ó, nessa equação que envolve até exponencial, isso aqui é uma coisa meio que inviável a gente calcular na mão. Tá? Então, o que a gente faz? A gente calcula isso aqui na calculadora científica, tá? Só que a gente tem que tomar muito cuidado aqui com as operações e com a ordem, e prioridade, assim, mais importante ainda, com a prioridade de operações, tá? Porque a gente vai precisar trabalhar com vários parênteses aí no preenchimento disso aqui. Então, cuida comigo aqui, ó. A gente tem aqui 3 operações, tá? 3 operações. A gente tem esse valor aqui, ó, de 20 elevado a 17. Depois a gente tem o valor de exponencial a menos 20. Tá? E a gente tem o valor de 17 fatorial. Tá? Então a gente tem o valor de 20 elevado a 17, o valor de exponencial de menos 20, e a gente tem o valor de 17 exponencial. Tá? Então, vamos lá montar isso aqui para a calculadora. Então, o valor de 20 elevado a 17. Bem simples, tá? Valor de 20 elevado a 17 vezes o valor de exponencial, tá? E aí, olha o cuidado. Elevado, coloca entre parênteses o valor de menos 20 para ele pegar esse sinal aqui. Senão o resultado vai dar todo diferente, tá? Então, 20 elevado a 17 vezes o valor de exponencial elevado a menos 20, e tudo isso aí dividido por 17 fatorial, tá? Tudo isso aqui dividido por 17 fatorial. Só que a gente precisa fazer um encadeamento aqui de parênteses, senão o calculador não vai conseguir fazer isso aqui pra gente. Então, 20 elevado a 17 é uma operação. Aqui a gente tem outra operação, que é o valor de menos 20. Tá? Mas a gente tem uma segunda operação acontecendo aqui. Ó. Então, isso aqui é uma operação, coloco entre parênteses. Isso aqui é uma outra operação, coloco também entre parênteses. E coloco mais um parênteses para fechar que tudo isso aqui é uma operação.
porque tudo isso aqui está acima da minha fração, tá? E por fim a gente vai colocar o valor de 17 exponencial também entre parênteses, porque é uma outra operação, tá? E aí a gente vai fechar o valor de 17 exponencial, tudo isso aqui dentro de um novo parênteses, de mais um parênteses para fechar toda a equação, tá? Então, basicamente, o negócio vai ficar assim, ó, 3 parênteses abertos, 20 elevado a 17, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, exponencial elevado, abre parênteses, menos 20, tá? Fecha 1, 2, 3 parênteses, divide, abre parênteses, 17 fatorial, fecha parênteses, tá? Isso aqui é o valor que vai para a calculadora, ó. Esse aqui é o valor que vai para a calculadora científica. Se alguém estiver fazendo já aí, quiser falar alguma coisa, pode me dar o resultado. Mas eu vou mostrar para a gente agora como é que é essa questão na calculadora, tá? Vamos conversar sobre como é que é essa questão na calculadora. Peraí. Deixa eu desligar o microfone aqui. Gente, vamos fazer isso aqui só um pouquinho. Gente, vamos fazer isso aqui então na calculadora, tá? Vamos aplicar isso aqui na calculadora. Eu vou fazer na calculadora do Windows mesmo, para mostrar essa aplicação aqui para vocês, ó. Tá, então, aqui, beleza. Essa aqui é a calculadora padrão do Windows, tá? A gente vai fazer o quê? Vai vir aqui nela, ó, vai mudar de padrão para científica, beleza? E aí ela já vai abrir outras funções. Daí a gente vai aplicar essas crianças todas, ó, vamos lá, com bastante calma. 3 parênteses, então, parênteses, parênteses, parênteses. 20. Aí eleva esse valor de 20 a 17, fecha parênteses. Multiplica por, abre parênteses, o valor de exponencial. Ele está aqui, ó. Esse valor é o valor de E, tá? Não é esse, é o valor de E. E, aí tu vais elevar isso de novo, ó. Vais abrir parênteses, menos 20. Vais fechar 3 vezes o teu parênteses. Divide isso por 17 fatorial. Aí, fatorial é um pontinho de exclamação, tá? Fecha o teu parênteses, fecha o teu parênteses. Vai ficar esse valor de 0,0759, tá? Então, 0,0759, mas esse valor tá dividido, né? E me interessa a porcentagem. Porcentagem sempre vai ser vezes 100, né? Um valor em cima de 100. Então, eu vou multiplicar esse valor por 100, que me dá a porcentagem de 7,59. Então, o resultado desse exemplo aqui, dessa chegada, tá? Seria que eu posso, no próximo minuto, né? 17 clientes chegarem no próximo minuto, tem a ver aí com 7,59 de probabilidade, uma probabilidade bem pequena, né? Gente, entenderam como é que faz esse cálculo, como é que monta isso na equação e como é que passa isso para a calculadora? Sim ou não? Se não entenderam, a gente faz de novo até do início, se vocês quiserem. Mas eu preciso ter certeza que vocês entenderam.
Vinícius, não entendeu? Da onde que tu não entendeu? Me conta aí, me fala de onde tu não entendeu. De qual parte? Parte da calculadora? Até o valor aqui, até a parte da montagem é que tu conseguiu chegar na montagem, nos parênteses. Conseguiu chegar nesses parênteses ou não? Nos parênteses chegou. O que deu ruim foi passar isso para a calculadora. Tá, então vamos de novo. Ó. Vou fechar a calculadora aqui e vou abrir de novo. Aqui, ó, vou compartilhar a calculadora. Beleza, chegamos na calculadora, tá? Vamos mudar ela para científica. Ó, aqui no cantinho, tá? Vou mudar ela para científica. Feito isso, vamos abrir todas as operações de uma calculadora científica normal, tá? Aí a gente vai começar a colocar, olha. A gente tem ali, ó, parênteses, parênteses, parênteses. Vai abrir 3 parênteses, ó. 1, 2, 3 parênteses, tá? Qual é o próximo número? 20. 20. Aí vai elevar, olha aqui, ó, o botão de potência, ó, x na y, eleva isso aqui em que número? Em 17. Aí, fecha o parênteses, tá? Multiplica, aí vamos lá no botãozinho de multiplicar aqui, ó. Isso, pelo quê? Abre parênteses. Aí, o valor de E, tá aqui o valor, ó, só clicar nele, E, elevado, de novo, vem aqui, ó. Aí abre parênteses de novo, ó. Em menos o valor de 20. Aí, fecha parênteses e fecha parênteses. Depois, isso tudo dividido, aí abre parênteses por 17 fatorial, tá? Tá aqui o valor de fatorial, ó. Fatorial, aí fecha parênteses, tá aí o valor, ó. 0,0759. Chegou aqui, multiplica por 100. 7,59. Conseguiu me acompanhar agora, Vinícius? Se não conseguiu, a gente pode ir de novo, tá? O importante é que você saia dessa aula sabendo fazer isso. Esse é o mais importante, só. Beleza? É assim que calcula fatorial, é assim que calcula a questão da chegada, tá, gente? O cálculo da chegada. Então, tu tens aí um valor médio, deixa eu fechar aqui. Então, tu vai ter um valor, a forma de montar a equação, a mesma coisa, Thaís. Monta igualzinho na calculadora científica, tá? Mesma coisa, os mesmos parênteses, mesma coisa. Esse formato que eu montei aqui para vocês, tá? Esse formato aqui, ele é o formato que vai para a calculadora científica. Só vai ter que, de repente, adaptar, não sei se o E vai estar com E, ou se vai estar com algum outra letra ali, tem que ver isso aí só, mas acho que é igual, tá? Então, o que significa aí para vocês do Poisson, gente? Seguinte, que a gente tem um valor que vai ser dado normalmente chegam 20 clientes, ou então, normalmente chegam 40 carretas em 1 hora, normalmente chegam 70 carretas em 2 horas. Aí a gente vai ter que fazer um cálculo para ver qual é a probabilidade. Se, por exemplo, cair assim, ó, normalmente chegam 70 carretas em 2 horas.
qual é a probabilidade de chegar em 20 carretas na próxima 1 hora? Olha a pegadinha. Se 70 chegam em 2 horas, a gente vai ter que dividir isso por hora, né? Então, 70 dividido por 2 vai dar 35 por hora. E aí, o teu valor aí de lambda seria 35 e não 70. Entenderam? Fica ligado nessa questão de conversão, se for o caso, tá? Se te dá um valor em hora, se te dá um valor em minuto, tem que cuidar isso. E, tá, gente? Então, essa aí é a probabilidade da chegada. Aí aqui, então, cálculo com exemplo que a gente já fez. Então, aqui, sobre o que a gente falou aqui na nossa aula, né? Daí eu trouxe já o Tiaguinho no final, já mais atual. A gente falou sobre as filas, né? O problema que é as filas, mas também a oportunidade que é de colocar uma nova formato, cobrar mais caro por isso. A gente falou da teoria das filas e dos 6 princípios de teoria das filas. E a gente falou aí da distribuição de Poisson, tá? Aqui eu deixo para vocês as referências, tá? E um tchauzinho, Thiaguinho. As referências é o livro do Brownson, tá aqui ele, ó, livro do Brownson. E também 2 artigos super interessantes, que vai falar sobre análise de leitos da UTI e também sobre a aplicação de uma casa lotérica. Tudo isso aqui dá para ser baixado, né? Coloquei no link aí do slide, mas também dá para pegar pelo QR Code, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo e vou deixar também no AVA, né? Para quem quiser baixar isso, tá, gente? E por fim, deixa aí um obrigado com o Neymar e o Thiaguinho dançando. Obrigado por quem ficou até essa hora, tá? Na aula. Agradeço. Quem não tiver nenhuma dúvida pode estar liberado, tudo certo. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar alguma coisa, pode, eu fico mais um pouquinho, mas no demais está tudo certo, tá, gente? Obrigado e um abraço para todo mundo aí, tá? Até semana que vem. Valeu a aula. Uma boa noite aí. Valeu, Cris. Obrigado. Obrigado. Boa noite, gente. Valeu.